Tomar decisões pautada na emoção pode gerar arrependimento. Um vídeo um pouco diferente hoje, falando algo a respeito do que tem acontecido no cenário futebolístico aqui em Minas Gerais, principalmente agora com a final do Campeonato Mineiro, domingo, a qual nós vivenciamos cenas horríveis, cenas horrorosas, cenas que não deveriam existir no cenário tão importante para o social brasileiro, que é o futebol. O mundo do futebol, ele precisa ser cuidado, gerenciado de forma mais inteligente e sábia, vamos dizer assim. Os atletas precisam cuidar das suas emoções, precisam aprender a gerenciar emoções, porque não pode só viver de palestrinha. Palestras são algo fundamental, cursos de desenvolvimento emocional é fundamental, sim, mas o trabalho individual do atleta, gerenciando e aprendendo a gerenciar suas emoções, surte muito efeito na vida do atleta. O problema é que hoje nós não trabalhamos isso pontualmente mais. Vamos dizer assim, num cenário abrangente, 80%, 70% dos atletas não procuram ajuda para tratarem sobre as suas emoções. E o que nós vamos ver é uma cena de horrores que aconteceu domingo, no campo, numa final de campeonato, onde um goleiro não aceitou a falta que ele recebeu e ele se sentiu agredido pela falta, ele se sentiu ali emotivado porque o time dele estava perdendo, o resultado estava perdendo, as provocações estavam muito grandes e ele agiu por impulsividade. Ele tomou uma decisão e foi para cima do jogador adversário e o agrediu, ficando em cima desse jogador. Aquilo provocou a ira, a raiva dos companheiros daquele jogador que estava agredido, que também não deveriam ter feito isso, entraram numa briga que não era deles e eles tomaram aquela situação como deles. Vamos defender o nosso colega, o nosso amigo, o nosso companheiro, vamos defender como se fosse uma guerra, como se fosse um ringue, como se ele estivesse sendo ali, sabe, massacrado. Não, gente, aquela hora ali é hora de respirar, é hora de não fazer, não dá para justificar um erro com outro erro, não. Decisões pautadas nas emoções vai gerar arrependimento e vão gerar consequências graves. Pior ainda, foram os companheiros do agressor que entraram ainda para defendê-lo como se estivessem cheios de razão. E começou aquela degladiação, aquela briga, luta livre. Mas eu comecei a observar alguns atletas que ficaram ao redor, observando a cena, não como covardes, mas entendendo que aquela briga não era deles. Sabem gerenciar as emoções. Muitos deles estão sendo acompanhados por profissionais da área da saúde, da área emocional, da área psíquica, muitos deles. Eu consigo enxergar porque nós sabemos quem estão sendo cuidados e quem está recebendo um trabalho adequado nesse sentido. Não estou dizendo que a pessoa que ela faz uma terapia, que ela trata com um psiquiatra, ela é melhor do que as outras. Não, não é isso. É que ela desenvolveu o autocontrole. É que ela consegue desenvolver, dentro daquele meio ao qual ela é inserida, ela consegue gerenciar as emoções. Ou você acha que aqueles atletas também não tiveram o instinto de ir lá e brigar, chutar, defender o colega? Eles tiveram, só que eles tiveram o autocontrole. Eles enxergaram lá na frente o que poderia acontecer. Quem entrou na briga teve a consequência, tiveram expulsões. E muito me chamou a atenção porque o maior número de expulsões foi do time do que foi agredido. Por quê? Porque muitos atletas se envolveram naquela situação. O time ainda foi campeão. Olha que interessante, gente. Olha que coisa que nós precisamos analisar no contexto social. Então, não vale a pena entrar em brigas que não é sua. Problemas, nós temos muitos para resolver. Isso não é acovardar, isso não é ser companheiro, não. Porque a gente não pode entrar em algo errado
para defender alguém que está ali fazendo algo errado ainda. Não, gente, precisamos cuidar das nossas emoções. O que aconteceu foi um fato horrível, mas mais horrível ainda foi alimentar essa situação. Entrar para apaziguar foram poucos. Entrar para dizer, olha, acabou, não tem mais nada, foram poucos que fizeram isso. Muitas vezes na nossa vida, nós também entramos em brigas que não são nossas. E é esse o paralelo que eu quero fazer aqui. É esse o paralelo que eu quero chamar a sua atenção no vídeo de hoje. Para que você consiga cuidar daquilo que cabe a você cuidar. Cuidado para não entrar em brigas que não são suas. Tem gente que discute com gente na internet que não tem nem relevância nenhuma. Não conhece a pessoa, dá voz para a pessoa. E é algo que nós precisamos aprender diariamente. Cuide daquilo que é seu. Cuide dos seus problemas. Gerencie as suas emoções e não baseie as suas decisões nas emoções. Não. A decisão, ela não pode ser baseada na emoção. Por quê? Porque vai gerar arrependimento. Como aconteceu com vários atletas nesse episódio. Um deles, muito relevante na sociedade, foi para os microfones da reportagem e falou: agora não é hora de falar nada, agora é hora só de olhar e pedir desculpas, porque tinham crianças nos observando, adolescentes nos observando, jovens, que se inspiravam em nós como atletas, como pessoas equilibradas. A pessoa deve ter lembrado que tem filho em casa, ou até mesmo estavam no estádio observando eles. E o que acontece? O meu papai agora é um lutador de boxe. Meu papai agora é um lutador de luta livre. Acho que nem lutador de boxe faz covardia com os outros, como ali fez. Não, o boxe, a pessoa não faz covardia, né? É um esporte, é calculado ali. E ali não, ali tava uma luta de vândalos. Aquilo ali, facções criminosas fazem isso, não é isso? Se esperava que a torcida fizesse isso lá fora, mas não. Foram os atletas internos que fizeram isso. Então precisa dessa reflexão, gente. Cuidado que o seu problema pode afetar outros. Cuidado que a sua decisão pautada na emoção pode influenciar outras pessoas. Então precisamos ter muito cuidado com isso, ok? Fica aqui o meu registro a respeito desse episódio muito triste, mas dentro da psique humana é um problema da nossa sociedade. Por isso eu gravei esse vídeo dentro dessa visão da psicologia, porque precisamos gerenciar melhor as nossas emoções. Deus te abençoe, um grande abraço, um excelente dia.